Fala aí galera, eu sou o T e diga agora, quem é o Tier 0? E bem meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre os resultados, ou pelo menos o que a gente tem disponível até o momento, né, dos YCS que aconteceram nesse fim de semana. Para quem não tá ligado ainda, rolaram 3 YCS simultâneos, né, o YCS comemorativo 250, que rolou simultaneamente em 3 continentes, né. Aconteceu um na Europa, em Londres, um nos Estados Unidos, em Los Angeles, e um na América do Sul, que rolou em Bogotá, na Colômbia, né? Então tiveram esses 3 torneios simultaneamente. Pra você não tá ligado, eu tô comentando aqui no meu canal principal, eu tô comentando todas as partidas desses YCS. Eu tô comentando primeiro do YCS de Londres, né? Todas as partidas, tenho que terminar de gravar. E em seguida eu já vou ver todas as partidas do YCS Los Angeles, tá? Vou postar todas as partidas por lá e se você quiser assistir, não assistiu ainda, dá uma olhada lá. Além de que ontem, hoje na verdade, já de madrugada, né? Eu acompanhei ao vivo o top 4 e a final do YCS Los Angeles. Se você quiser acompanhar, dá uma olhada aqui. A gente terminou a live por volta das 3 da manhã, foi sinistro, eu tive que acordar às 7 horas da manhã hoje. Enfim, dito isso, vamos acompanhar então, porque rolou uma parada de... O Kashtira foi extremamente dominante dentro de todos esses YCS. Até então a gente vinha com até uma desconfiança. Inclusive eu não achava que ia performar da forma que performou. Acho que ninguém imaginava que ia performar tanto assim. Porque apesar, o Kashtira é o melhor deck, sim, isso é óbvio. Você imaginava que a dominância seria essa? Se você disser que sim, eu acho que você tá mentindo, cara. Não tem como. Não tem como. Eu fiz um vídeo aqui no sábado, né, nesse vídeo aqui em cima, mostrando os tops, né, os resultados dos tops que o Kashtira teve dentro dos torneios. E aí é uma grande maioria em relação ao segundo colocado, que era o Splight. O Splight é o segundo com mais tops nos torneios, seguido pelo... Qual deck, mano, que seguido pelo Splight? O Desper e o Labyrinth, né? Esses são os decks que mais toparam nos torneios, seguido por Sword Soul, Mathmech e assim por diante. Obviamente o Kashtira é bem maior, mas se você parasse pra olhar, porque do período do começo do formato, né, pós-banlist pra cá, teve 2 YCS, né? Um em Lima, que não foi gigantesco, não chegou nem a 1000 pessoas, e teve o 3x3, lá do começo do formato, que era difícil a gente deduzir alguma coisa, tá ligado? Tava todo mundo começando o formato, o formato tava começando a se definir ali. De lá pra cá tiveram muitos regionais, e regionais vocês sabem, é top 8. E dentro desse top 8 você via conversão baixa de Kashtira. Apesar de que, sim, sempre tinha um Kashtira lá, não era frequente o top deles. E uma coisa bem comum nesse formato atual é que muitos jogadores excelentes não jogam de Kashtira. Por que eu tô dizendo tudo isso? Pra corroborar esse pensamento de que não é algo óbvio, de que o Kashtira, óbvio pro público geral, né, pra gente, é que o Kashtira é um deck tão dominante como foi nesse YCS. Então a gente vai debater um pouquinho sobre isso e pegar algumas das análises aí que foram distribuídas pra gente, né? Algumas informações. Vamos acompanhar e elaborar um pouco sobre isso, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então, vamos lá! Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network. Pois lembre-se sempre que a diversão tá juntinha com a gente, ela nos conecta e você pode acessar aí a TC Network dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Para poder comprar suas cartinhas. Lembrando sempre que você pode economizar uma grana se você usar o meu cupom TS005 para ganhar 5% de desconto e comprar não apenas 2, mas quantas cartas você quiser com um descontão aí no seu rabo, certo? Se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5% de desconto, totalizando aí 10% de desconto dentro da sua compra. E claro, se você fizer a compra acima de R$150, você ganha aí uma Lost Art pra você poder ter. E não abra a Lost Art, porque eu descobri que elas só valem dinheiro se estiver dentro do saco. E aí quando me mandaram aqui as Lost Arts, me mandaram algumas, tipo 5 ou 6 Lost Arts, a TC Network me mandou, eu abri todas. E aí ela perde o valor por algum motivo. Mas enfim, acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre que a diversão nos conecta. Agora, depois de toda essa introdução, vamos de fato para o assunto do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, então aqui, meus amigos, estamos na página, novamente, né, da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, pra gente poder só dar uma olhadinha aqui. Ontem, no dia 31, rolou simultaneamente todos esses YCS aqui, todos gigantescos. Gigantescos. Novamente, olha só, o Bogotá, que foi o menor e mesmo assim foi o maior YCS da América do Sul, teve 1.126 pessoas. É gente pra cacete. Que rolou na Colômbia. Teve muitos brasileiros que foram pra lá e toparam, e foram bem. O último YCS que teve na América do Sul foi o YCS de Lima, que teve acho que 625 pessoas, né? Vou até olhar aqui, ó, Lima. 600 pessoas.
600 pessoas no ICS de Lima, que foi o primeiro ICS na América do Sul, nesse formato pós-banlist no Tiara Laments, né? E aí teve esse ICS na Colômbia com 1.126 pessoas. É gente pra caralho, pra caralho. Não teve cut pra 64, igual teve nos outros dois, mas mesmo assim é muita gente, cara, muita gente. Em contrapartida, em Los Angeles, nos Estados Unidos, teve 3.225 pessoas. 3.225. E em Londres teve ainda mais, teve 3.600 pessoas, totalizando 12 rounds e cut para 64. É muita gente. É importante frisar que essa inflação nos decks de Kashtira também estão um pouco atrelados a isso, tá? O top 64 é muita gente, e aí o Kashtira é o deck mais representado. E no final das contas, por exemplo, nesse torneio é difícil pra caralho, tá? Eu não tô dizendo que é fácil não, são 12 rounds, 12 fucking rounds, é muita coisa. Mas você consegue fazer, por exemplo, é foda, né? É muito jogo, mas enfim, você conseguir topar X3, por exemplo, X2-1, coisa que se for em top 32, talvez você, obviamente você não consegue, X3 você não topa, né? É difícil topar X2 ainda, pode ser que você fique fora com X2. Na verdade depende, geralmente você topa, né? Mas enfim, então, dentro desses dois torneios aqui maiores, né, em Londres e em Los Angeles, mais de 3.000 pessoas. No ICS de Bogotá, 1.126 pessoas. É gente pra caralho, tá? E aí, só pra mostrar pra vocês aqui rapidinho, uma leve paradinha, já a gente elabora com um pouco mais de detalhes. No vídeo que eu tinha feito no sábado, tendo em vista os resultados pré o ICS 250, esses três ICS, a gente tinha um número, se eu não me engano, de 66 caixeiras topando, seguido por Splight, que tinha cerca de 28. Depois do resultado de todos esses torneios, que novamente tiveram top 64, você tem 111 caixeiras topando, no final das contas, e 34 splites. O segundo colocado tem uma diferença abissal para o primeiro, que é o Kashtira, em quantidade de tops, certo? O Branded aqui nem se fala, né? Se bem que tem que unir a Desp aqui, então no caso, no final das contas, o Desp é o segundo com mais tops. Naturia, que passou o Labyrinth, inclusive, o MathMac, que teve ali alguns topzinhos a mais. E detalhe é que olhando aqui, pelo menos na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, a gente olha aqui, por exemplo, o resultado do ICS Bogotá, que não tem muita informação. A gente sabe que foi o Stema Velax que ganhou de Kashtira o ICS Bogotá, e o Christian Urena ficou em segundo colocado com Naturia Renick, tá? Mas a gente não tem muitas informações com os outros decks. Já tem o profile do Raj, por exemplo, que ele postou jogando de Kashtira. Acho que o pessoal da D1 tava de MathMac, né? O Eric e o Matheus Moreno, por exemplo. Mas acho que não tem nenhuma divulgação ainda oficial por parte deles. Por isso os decks não estão aqui. Apesar de estar aqui, ó, o Matheus Moreno, por exemplo, ele também jogou de MathMac, se eu não me engano. Então, isso é ignorando o resultado do top 32 do ICS Bogotá, tá? Porque se você olha aqui no ICS Los Angeles, todos os decks já estão aqui, o nome de todos os jogadores já estão aqui, tá? Tem a divulgação inteira dos 64 decks que toparam e o nome dos jogadores. Aqui em Londres também tem. Quem ganhou foi o Splight, não foi o Kashtira. Mas você olha o top 8 inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kashtiras, um Full Hire com o Jinkabui, que ele meteu um Full Hire Splight Run, que foi maneiro pra cacete, inclusive vai ter jogos lá no meu canal de jogos comentados, e o Splight do Samir Bashar, foi o grande campeão. Tem alguns decks faltando aqui e tal, né, então esse número pode aumentar, na verdade tem bastante decks faltando, mas enfim, isso aqui foi só baseado no ICS Los Angeles, que aumentou tanto assim, caralho. Foi muita coisa. Então tá faltando bastante aqui também em Londres também, né? Então esse número tende a aumentar mais, tá? E por quê? Se a gente olha aqui e troca a tela do OBS, deixa eu trocar essa desgraça, colocar isso aqui na frente. Beleza, então aqui na tela do OBS você consegue observar, eu tenho que mudar um pouco mais pra cá. Você consegue observar aqui que esse é o ICS Londres, tá? Eu não sei se teve divulgação além disso, mas eu vou pegar daqui que tá mais fácil. Eu esqueci de pesquisar antes, mas enfim. Na Carloncho Store, né, eles postaram essa imagem que tinha top 64 e direto pro top 8. Não vi, eu acho que alguém me mostrou no... Oh, buceta. Eu acho que alguém me mostrou aqui no WhatsApp, vou até dar uma procurada rápida pra ver se alguém me mandou aqui no WhatsApp a imagem do top 16, cara, que eu acho que eu vi isso. Não, foi top 8 mesmo. Foi top 64, top 8 só, que a Konami europeia divulgou, né? 41% de Kashtira. 41% de Kashtira. 16% de Renick, o número ínfimo, 13% de Splight, 6% de MathMac, Branded, Rika, 13% Others, né? Então teve 2 Rikas, deve ter tido 3 Desp aqui, sei lá, e aí esses 13% aqui foi um de cada deck. 41% de Kashtira. Se você afunila e vai pro top 8, que é o que a gente olhou ali,
na imagem, na outra imagem lá, 6 Kashiras, um Splight e um Naturia Runic. Naturia não, né? Full Hire Runic. Quem ganhou foi o Splight, mas é uma conversão gigantesca dentro do top 8. Por exemplo, o que foi muito diferente do ICS Lima, onde um Kashira fez top 8 e 2 Splites fizeram top 8, e de resto foi um de cada deck. Bem diferente, tá? Se a gente olha aqui pro top dentro do ICS de Los Angeles, esse sim com muito mais informações e divulgação pra gente, 51% do top 64 foi de Kashira, tá? 33 Kashira. 33. Se a gente for olhar aqui na página, por exemplo, do ICS de Los Angeles, ó, você consegue ver que até onde é o top 32. Acho que daqui pra baixo é tudo 64, né? Então, assim, tem muito Kashira aqui também. Na verdade, tem bem menos, né? Dá pra ver que tem bastante, mas tem menos. Ó, dá pra ver que tem... Aqui pra cima tem bastante, né? Kashira. Enfim, bem mais Kashira, né? Pra cá, pra cima. Mas, enfim... muita gente. O segundo que mais converteu foi o Naturia Runic, com 11%, que significam 7 decks Naturia Runic dentro do top 64. É o segundo deck mais representado. Seguido por 8% de Splite, que significam 5 Splites, 3 Despers apenas, e aí seguido por 2 Floowandereeze, 2 Mathmech, 2 Drytrons e 10 outros decks. Que aí você tem um deck nomeado Kaiju aqui, Runic, Plunder Patrol, Scary Claw, Traptrix, Shadow Element, Spunk, Marine, Avalon, Rika, né, Sky Striker e Sword Soul. Esse é o balanço geral, tá? Então é uma dominância gigantesca e não tem nenhum quadro nesse sentido com relação ao ICS Bogotá, porque tem poucas informações sobre. Se você afunila por 32, 60% de Kashira. Se você afunila para o top 16, 69% de Kashira. Tá? Se fosse só o top 32, seriam 60% de Kashira? Eu não sei, mas não importa, a gente tá olhando o que aconteceu. E aí você afunila pro top 8, é isso que aconteceu. 1, 2, 3, 4. 4 Kashira, vai. 4 Kashira no top 8, metade. 50%. Esse foi o resultado final do ICS, tá? Onde o campeão foi o Pauli aqui com o Kashira dele engolindo o Naturia na final, inclusive, né? Enfim, ignorando o ICS Bogotá, porque não temos informações sobre. Temos conclusões daqui? Bom, a gente pode debater sim algumas coisas. Eu ocultei o bagulho aqui de baixo, né? A gente pode debater sim algumas coisas. Por que isso não aconteceu antes? O deck é o mesmo. O que aconteceu? O que aconteceu que de repente o Kashira passou, teve essa representação tão gigantesca? E de novo, nesse formato, para esses torneios, muitos jogadores bons não estão de Kashira. E tem muita questão deficiente em volta do Kashira ainda. Tudo que eu já falei, tudo que todo mundo já falou de crítica ao Kashira continua válida, tá? Continua 100% válida. Continua, exatamente igual. Tem um monte de paradoxo escroto que você vai se colocar, você vai combar full pra cima dos caras. Ah, Nibiru é uma carta. O Nibiru tá popular agora, vamos ver o giro do metagame. Qual deck que performou melhor nos últimos meses, nos últimos regionais? Pô, estranho, depende, né? Foi tão diverso que não sei nem se dá pra fazer uma coisa assertiva. Mas eu sei que o Kashira tava lá, sempre. Então, o Kashira continua sendo meu alvo, mesmo ele tendo performado de maneira tão agressiva quanto se imaginava que ele performaria e como ele performou. Mas o Nibiru ainda é algo que você tem que respeitar. Você vai combar minimalista? Bom, você acaba tomando as mesmas coisas de antes, né? Book e tal, Draw passou a ser uma carta, o Lancer passou a ser uma carta, Kurikara tá por aí também, né? Kaijus é uma coisa bem usada e é muito forte na tua jogada de Arise Pass. Então, acaba que tudo isso tem uma dinâmica diferente, tá ligado? O que você vai escolher fazer? Tudo tem uma dinâmica diferente. Tem maluco pra tudo, vagabundo usando um monte de coisa diferente. O que eu vou fazer? Como que eu jogo em volta disso? Como que eu jogo em volta de tudo isso ao mesmo tempo? Esse é o problema do Kashira. Por isso ele não é um deck que foi colocado inicialmente por todos os jogadores como sendo o deck que todo mundo vai usar. Ele é o melhor deck. Cara, os melhores jogadores não, quer dizer, os melhores jogadores não, vários jogadores bons, picas, não pegaram o Kashira pra jogar no começo. E até pro torneio não pegaram o Kashira também. Tem alguma coisa aí, tá ligado? Tem alguma coisa. Não é só olhar esse resultado e falar, pô, Kashira tinha 0, quem disse que ele não era? O T fez aquele vídeo lá dizendo que Kashira tinha 0 e é um idiota, não sabe de nada. Tá, cara, eu tô observando o que aconteceu, tá? Mas qual é a conclusão? Qual é a conclusão que a gente consegue chegar no final aqui? Ninguém é bom, ninguém é realmente bom, tá? E quando isso acontece, o Kashira, mesmo com todas essas deficiências, tem alguma coisa que desequilibra nele. Sabe o que é? Os Kashiras, as cartas Kashiras. Elas é quem fazem a parada acontecer. A melhor vertente de Kashira, que eu acho, é o Kashirazinho com Hand Traps. É um Kashira mid-range, que consegue meter uma puta Floodgate na cara do oponente,
Dependendo da matchup, você pode partir para uma vertente de lock e tal, mas geralmente é Arise Control. E você usa techs. Você usa bastante techs. Tenta usar o máximo tech que você puder. Ah, que tech é essa? Depende. Um book, as hand traps, as 9 hand traps. Você pode meter aí algumas cartinhas nesse sentido. Mais umas 4 cartas a mais de books, por exemplo. Crossout, dependendo da situação. Que eu vi gente usando, mas eu acho que é ruim. E aí, qual é o ponto? O que diferencia então? As cartas caixeiras, tá? No final das contas, tomando coisas que teoricamente deveriam te fuder completamente, coisas que não são exatamente o bagulho que tira o menino do campo, né? O Arise do campo. Pode ser até o que tira o Arise do campo também, tá? Mas com o Hand Trap, se você não morrer, as tuas cartas caixeiras são standalones. E se você faz o Arise Pass, você tem follow-up. E as tuas cartas caixeiras são boas. E você tem Hand Traps. E qual é o ponto? Ele é bem melhor do que os outros decks. Os caixeiras, sozinhos, eles fazem muita coisa ao mesmo tempo. Buscam cartas, são pressão, eles são melhores standalone. Então, quando todo mundo tem as suas fraquezas, ninguém é realmente muito melhor que os demais, o que se sobressai é o que acontece quando as coisas dão errado. E é nisso que o caixeiro é melhor que os outros. É nisso que o caixeiro é melhor. Não é em ter uma floodgate de main deck, não é ganhar o jogo e fazer full lock. Não, não é isso. Ele tem essa possibilidade, tem, mas não é isso que faz o deck ser realmente bom. É nesse formato onde o caixeiro, mesmo tendo tantas dificuldades, outros decks também tem. Tá? Também tem, apesar de serem muito fortes, mas ninguém é muito melhor que os outros. Até porque existe o Caixeira, existe o Arise Heart, mas as cartas do Caixeira individualmente, quando as coisas dão errado, são melhores do que as cartas de outros decks quando as coisas dão errado. E as coisas vão dar errado. O uso de tech tá voltando a ser bem alto, né? Tech de hand trap ou não, mas geralmente com bastante hand trap dentro do Caixeira, inclusive. E é engraçado, porque parece que sim, isso é uma constatação que você pode fazer vendo jogos. Jogando, tá? Jogando. E é engraçado porque essa vertente, eu acho, do Caixeira com essas hand traps e jogando desse jeito, de maneira mais comedida, é claro que depende da matchup, mas de maneira mais comedida, enfim, tem todo o paradoxo de tech que eu falei, né? É bem zoado de você jogar em volta de tudo ao mesmo tempo, porque não dá. Se você vai pra dentro, o cara não tem Nibiru, você ganhou. Você vai pra dentro, o cara tem Nibiru, é muito ruim, você investe a carta pra dar o full lock, investe muita carta, provavelmente você perdeu o jogo ali. Joguei Minimalist, o cara não tem Nibiru, talvez fosse melhor eu ter jogado pra cima. Fiz uma parada ali, eu tenho o Forbidden Lance, o cara tem Curicara. Então é difícil mesmo. O que eu tava falando? Ah, eu já até esqueci, eu até me perdi aqui no que eu tava falando. Mas, enfim, no final das contas, eu acho que é isso, né? A constatação final é essa. Mesmo todo mundo sendo não tão bom assim, é isso. Não tem um deck muito melhor que os outros. Não tem um deck realmente muito bom. No final das contas, você tem que escolher a melhor opção nas adversidades. E essas cartas são Caixeiras, tá? Se converteram muito bem, muito bem. O próximo ICS vai ser assim? Acho que vai demorar a ter outro ICS. E pros nacionais, como é que vai ser? Vai ter banlist agora pro Caixeira? Aquele que performou dentro de Los Angeles, por exemplo, com 69% no top 32, 69% no top 16, 60% no top 32. Vai ter banlist, será, no Caixeira? Eu não sei, é muito complicado. Mas enfim, eu acho que a conclusão final é essa, clã. Eu acho que o Caixeira ainda é um deck bem deficiente no geral, tá? Um deck bem deficiente, só que as coisas degringolaram de um jeito que realmente os outros decks não é como se tivesse algo tão melhor pra ser. Você pode buildar bem, pode ter outras opções aí pra você escolher. Pode, a distância não é tão grande, tá? Não é tão grande. Mas eu acho que a distância não é lá tão grande assim. Só que quando as coisas começam a dar errado, o Caixeira tem as cartas melhores, as cartas de main deck. Se você toma um lance que deveria desligar o teu turno, você consegue fazer coisa. O draw, você consegue passar com o Fenrir, que é pressão lá, tá ligado? Os bichos são pressão, as cartas dele põem pressão. Esse é o ponto, tá ligado? E eu acho que isso é o que carrega o Caixeira e fez ele performar tão bem. Porque eu acho que demorou pra chegar nessa conclusão. Mas quando chega nessa conclusão, a galera foi usar esse deck. Apesar de tudo, tá? E mesmo tendo muito bons jogadores jogando com outros decks, eu acho que é totalmente válido jogar com outros decks. Tem justificativa pra tudo, mas enfim, eu acho que essa é a justificativa para o Caixeira ter performado tão bem.
porque levou-se um tempo de desenvolvimento de formato para se chegar nessa conclusão. Não só por parte de mim, mas por parte de muitos jogadores. E detalhe, o que eu ia dizer aqui, esse comportamento de jogo do Kashira é justamente o comportamento que o Paulo conseguiu encontrar no deck, sem nem ter testado ele, né? E jogou já no primeiro ICS 3x3. Bizarro, né? E hoje eu acho que essa é a abordagem realmente. E o cara teve essa visão lá atrás. Talvez nem fosse o ponto de visão lá atrás, mas foi o que ele escolheu, baseado nas paradas de, segundo o que ele disse, né? Ser um deck mais simples, as cartas são mais standalones e tal, e são mais fortes, você consegue baixar os gadgets lá e ter tech hand trapzinha, e é isso. E essa é a leitura que tá tendo atualmente, tá ligado? Que eu acho que é a melhor leitura do Kashira atualmente. E sim, é isso. Ele tem as melhores cartas individualmente. Engraçado, enfim. Mas é basicamente isso, galera. Deixa o que você acha nos comentários aí. Diga que o T é burro, que o Kashira sim é tier 0 e só eu e toda a comunidade de Yu-Gi-Oh! Não tinha percebido antes. Só você tinha percebido isso porque você é um gênio da bola. Diga aí nos comentários e é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.